Olá, boa tarde pessoal, começamos mais um Rota 66 Podcast aqui na 87.9 FM, a FM Litoral Norte. Eu me chamo Thiago, vou conversar um pouco hoje com vocês, estou aqui com meu amigo Henrique. Estamos aqui com a nossa amiga Daisy, que é nutricionista, especialista em gestão de negócios e alimentos e geriatria e segurança alimentar. Não é isso, Daisy? Isso mesmo, boa tarde. Muito bem, Henrique fez o dever de casa. Fez o dever de casa. E eu tô bastante feliz hoje, apesar de Henrique não ter falado nem um dia comigo na semana. Talvez essa seja a minha felicidade ou não. Eu senti falta mesmo, fiquei injuriado porque tu não falasse comigo. Mas hoje é um dia interessante, né? Porque a gente vai conversar aqui com a Daisy. A Daisy, que é minha aluna também. É uma pessoa que eu escolhi porque eu considero uma pessoa muito inteligente, bem centrada. É aquela aluna que toda vida que o professor pergunta alguma coisa, ela sempre tem algo para responder. É bem interessante. Então, eu acredito que hoje essa nossa conversa vai ser bem legal. Então, eu queria começar, Daisy, perguntando para ti, né? Porque quando eu te convidei lá de início, né? Quando eu fiz o convite, eu estava procurando algumas coisas que fossem interessantes da gente poder conversar, sendo que não como se a gente estivesse tipo na faculdade, conversando, aquele negócio que só quem entende é quem é daquela bolhazinha, né? Sim. E uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi com relação à gordofobia e tal, e isso que tá numa evidência gigantesca, né? No meu Instagram parece que todas as mulheres combinaram, assim, entre elas, de dizer bem assim, vamos todo mundo falar da mesma coisa. Isso é uma coisa que é do teu cotidiano, é uma coisa que... Como é que é isso pra tu, assim, um tema como esse, Daisy? É verdade. A gordofobia, ela é um tema que ele está cada vez mais em ascensão, né? Geralmente, a gente não costumava muito falar sobre isso, sobre os padrões estéticos, né? Então, com o tempo, com a evolução agora de alguns anos, esse tema gordofobia, ele já vem sendo discutido há mais ou menos uns 10 anos. Mas assim, eu vejo que desde uns 2 anos, 3 para cá, é que eles vêm sendo mais, digamos assim, mais expandido, né, entre as pessoas. Então, a gente sabe que é um problema que é muito comum, acontece muito, né, mas geralmente as pessoas não conseguem visualizar, né, não conseguem se pôr no lugar das pessoas que passam por esse tipo de coisa. Né? Então, para mim, é realmente muito comum. Pela questão da profissão, né? A gente lida muito com a questão da obesidade, mas realmente quando a gente sai da universidade, a gente sai com outra visão da questão da obesidade, né? Sim. A gente sai com aquela impressão de que todo mundo consegue emagrecer, o que não é verdade, né? Existem vários tipos de corpos, vários tipos de biotipos, então... isso não quer dizer que qualquer pessoa vá conseguir chegar naquele padrão de um corpo magro, né? Que é o que as pessoas cultuam muito hoje em dia, né? Sim. Eu acho que eu já sofri um bocado de gordofobia. Magrofobia, né? Não, mas só que, tipo, quando eu era mais moleque, né? Eu estudava lá no Ari Parreiras, eu tinha muita raiva, porque era tipo assim, escolher pra jogar bola, aquele mago ali. Aquele pequenininho. Aquilo me incomodava porque eu odiava que a pessoa me chamasse de magrelo. Eu ficava pé da vida. E eu, quando fui completando ali 16, 18 anos, que eu comecei a malhar e tal na época, né? Aí, quando a pessoa olhava pra mim e dizia bem assim, homem, tu tá ficando gordo. Aquilo pra mim era muito sensacional. Mas aí hoje a galera, depois dos 30, tem gente que olha pra mim e não naturalmente olha e diz bem assim,
Meu irmão, que bucho feio do inferno, porque eu tô com a barriga grande, né? Aí Henrique tava dizendo lá, como é que tu tá chamando? Bucho de quê? Pintinho ovado. Não, o teu na gravação que ficava como? A gente tem essa mania de ficar se esculhambando mesmo, mas... Porque de fato tem algumas pessoas, né? Porque quando eu falo assim, parece que a gente tá generalizando. Mas acontece de muitas pessoas que têm determinados problemas de saúde e esses problemas de saúde refletem diretamente na condição física, na condição estrutural da pessoa, né? Então, assim, é porque eu tô meio injuriado com essas coisas de rede social, e termina que... Tá magoado. Não, eu tô injuriado, pra não dizer pé da vida. É porque tem muita choradeira de tudo que é jeito, de tudo que é lugar. E hoje, essas duas... essa pauta, principalmente, ela termina que a maneira como as pessoas lidam com coisas que são legítimas, com coisas que devem ter a nossa atenção, gera raiva e a pessoa generaliza. Não quero saber não. Isso. Tu que tem isso, que se vire pra lá. Mas de fato, né, eu na minha profissão mesmo, eu já recebi muita gente que tinha problemas emocionais que se refletiam diretamente no corpo e isso trazia consequência como aumento de peso, muita coisa. Pronto, eu quando eu tô muito ansioso, as minhas pernas ficam completamente pesadas, como se estivesse inchada. Aí a gente diz bem assim, Tiago, mas qual é a relação? Há 10, 15 anos atrás, a gente não conseguia encontrar relação. Aí quando você fazia 500 exames e não dava absolutamente nada, aí dizia bem assim, é psicológico. Hoje sabe-se que muitas coisas são psicológicas, né? Dentre elas, a própria obesidade, a dificuldade para emagrecer, ou a facilidade para engordar. Mas a gente hoje consegue explicar o porquê aquilo acontece. A gente não diz só é psicológico ou não é psicológico. Consegue dizer ali o caminho, né? O mecanismo. Qual foi o caminho que a pessoa percorreu até chegar ali? Chegar ali, exatamente. Exato. Uma outra coisa, Deise, que você tinha, que a gente tinha falado lá pelo Instagram, era aquela questão da nutricionista gordinha. Pois é. Eu até falei com o Henrique, né? Tipo assim, tu já teve algum problema assim? Ou não sei lá, nutricionista gordinha, isso já foi alguma barreira pra tu? Ou não? Barreira não foi, mas já escutei várias vezes. Nossa, como é que você é nutricionista e é gordinha? Olha, Deise, você tá engordando, você é nutricionista, você não pode engordar. Né? As pessoas são fiscais do meu prato, né? Eu não posso comer um hambúrguer, uma Coca-Cola, né? Porque nutricionista não pode tomar Coca-Cola. É tipo psicólogo que não pode se estressar. Exatamente. É fogo mesmo, né? Não, você não e pode... assim, né? A gente... somos pessoas como qualquer outra, né? Então, eu tomo Coca-Cola, eu como hambúrguer, eu como batata frita, como que eu quiser. Eu acho que ela tá desabafando. Porque ele perguntou, né, sobre... É porque o povo é chato mesmo. Porque começa a invadir, né? Começa a ultrapassar o limite ali. Perde o né? limite do bom senso ali, de falar sobre o seu profissional, né? E o seu pessoal, né? Aí, algumas pessoas, assim, como eu não trabalho muito com emagrecimento, isso nunca foi uma barreira para mim, mas talvez, né, isso interferisse de alguma forma no meu profissional se eu trabalhasse mais com esse segmento de emagrecimento, né? E tudo, porque como é que eu, digamos assim, uma pessoa pode julgar, assim, né? Como é que você, nutricionista, você é mais cheinha, né? Eu já ouvi muito assim, você chega na academia, aí tem lá um personal, ou uma personal. Aí quando você chega, quem é aqui o personal e tal? Aí é uma pessoa mais gordinha. Aí você olha e diz bem assim, poxa, eu já tô querendo emagrecer, porque essa pessoa não emagrece primeiro, antes de me ensinar. Tem isso também. Pela aparência, né? Justamente. E aquele profissional que é mais gordinho, educador físico, ele é tão bom profissional ou até melhor do que um educador físico que seja todo sarado, né?
Às vezes tem um todo sarado que não sabe como nada se com nada. O instrutor fosse fazer exercício por ele. Ele vai como se a orientar. nutricionista fosse fazer a dieta por você. Isso, é. Mas Henrique me deu um exemplo lá em casa que eu fiquei pensando e eu vi que tem um pouquinho de lógica. Pronto, né? Eu, quando a pessoa me chama para fazer palestra em escola, principalmente, né? E o meu cotidiano, desde que eu me formei, sempre foi muito escolar. Aí, quando eu chegava para fazer a palestra, aí eu sempre tô lá, camisa social, completamente fechada, tal, por causa das tatuagens, né? Porque eu já vi, ó, donos de escola já chegaram para mim em cidade pequena e dizer bem assim: Tiago, quando você for no supermercado, e de lugares que eu trabalhei, Tiago, quando você for ao supermercado, põe uma camiseta mais social e tal. Dizia sem dizer, porque tinha medo tipo de eu processar a pessoa por estar dizendo aquilo, como se fosse uma espécie de discriminação, sei lá, né? E eu ficava meio indignado, porque caramba, a pessoa tá me julgando profissionalmente por uma coisa que é pela minha aparência, né? Mas aí, tipo assim, aí eu já fiz experimentos, eu tava numa palestra uma vez, isso eu já tinha conversado com a secretária lá de educação, e eu disse: olha, Joaquininha, eu vou fazer isso. Quando chegou, eu tava com uma camiseta tipo parecida com essa, né? Camiseta polo normal, por baixo de manga comprida. Quando foi no meio da palestra, os meninos tudo lá desorientando, aí eu peguei, tirei a camisa de manga comprida. Quando eles olharam, aí olharam pra minhas tatuagens, aí ficou todo mundo bem quietinho. Tudo assombrado. Tudo assombrado, como quem diz bem assim: vige, que psicólogo muito doido. E na verdade esse psicólogo não é muito doido coisa nenhuma, mas querendo ou não, aquilo falava muito sobre mim, querendo eu ou não. Aí Henrique disse lá em casa assim: Tiago, agora imagine só você, e isso aconteceu comigo uma vez na universidade. A minha professora foi escrever alguma coisa no quadro e escreveu errado. Tipo assim, um básico do português. Aí a gente olha e diz bem assim: tu confiaria num professor que escreve errado? Você tá entendendo mais ou menos qual é a lógica? É a mesma coisa de a pessoa sabe que eu sou... Porque todo mundo que me conhece, por mais que eu queira esconder, sabe que eu sou psicólogo. Aí a pessoa, de repente, quando eu tô estressado, aí minha mãe chega e diz bem assim: meu tio, sei lá quem seja, faz bem assim: psicólogo, tenha calma. Aí é que eu fico mais indignado ainda. Porque eu acredito, desde que eu não sei mais, não sei nem o que é que eu tô dizendo. Mas é complicado, porque querendo ou não, parece que isso aí, não sei, tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer, Henrique? Então me diga aí. É muitos anos de convívio. Mas aí. eu entendi, é porque parece que as pessoas são sempre... A gente é sempre julgado pela ação que a gente tem, por exemplo. Pronto, no meu caso, né, é a questão da minha alimentação. Por exemplo, se eu saio para me divertir, né, para comer em algum lugar, eu sou obrigada a só comer folha, só comer coisas, digamos assim... É quase um herbívoro. Ditas saudáveis, né? Claro que eu não estou cultuando aqui a cultura do não saudável. Mas, assim... nós não vivemos numa bolha, eu não vivo numa bolha de comer só aquilo ali, né? Quando eu saio para me divertir, eu como tudo que eu quero. Sim. Entendeu? A não ser que eu tenha alguma restrição, né? Alguma restrição alimentar, eu tenho alguma alergia alimentar, alguma intolerância, naquele momento eu não posso comer por algum problema, alguma necessidade. Ou se eu estou realmente, por exemplo, assim, não, eu estou fazendo um planejamento alimentar e no meu planejamento não permite que eu tome a minha Coca-Cola. É uma opção minha também. Mas é uma opção minha, né? Comer o que eu quero. Aí a pessoa chega lá, quando vê o que eu vou comer. Você, nutricionista, como é que pode? Já vai pro inferno, como que eu quiser. Pois é. Bem, vamos entrar aqui mais polêmica, né? Vamos entrar a fundo aí dessa... Seja polêmico, Tiago deixou bem claro, ele é psicólogo, Deise é nutricionista. Tu é engenheiro. Eu também. Você sabe que eu não gosto desses ad-hominem nem não, né? Mas vamos lá. Acredito eu no seguinte, eu até já conversei isso muito com o Tiago várias vezes, inúmeras vezes, incontáveis vezes. Tem algumas determinadas profissões que ela tem uma determinado, como é que eu posso dizer, apelo social, ou algumas decisões. Por exemplo,
A gente confia na oração de um crente que chama palavrão? Tem isso também, né? Entendeu? Eu conheci um. Aí quando eu cheguei lá na casa dele, ele tava... Aí eu fui, na casa dele pra ele fazer, uma oração por mim. Eu acho que eu tava doente. Quando eu cheguei lá, ele tava esculhambando a mulher dele de um jeito. Aí eu olhei pro camarada e disse, não, o diabo é que vai. Aí o outro disse, não, o diabo não vai não. O diabo já tá aí, meu. Exatamente. Então a gente confia na oração de um crente que chama palavrão. Então, é da própria natureza. Você pode entender, como nós entendemos, que errar é humano e etc. Mas isso é involuntário do nosso próprio psique, que vai botar um entrave gigante para aceitar a oração de um cara que você acabou de ver o cara xingando, esculhambando, entendeu? Algumas profissões são assim. Ela tem esse apelo. Por exemplo, a minha, entre aspas, já não é tão assim. Porque eu trabalho com exatas, é com número. Eu tenho que determinar... Então você pode ser e fazer o que você quiser. Tem uma determinada estrutura. Então, se o meu cálculo estrutural estiver certo, o cálculo analítico seja do que eu estiver fazendo, financeiro, a tabela lá do Excel tiver tudo ok, ótimo. Mas, por exemplo, Tiago ele já não tem esse benefício. Tiago é esse rapaz aqui, ó. Oi, pessoal aí que tá aí na live. Tiago é esse rapaz aqui. Então, assim, Tiago já não tem esse benefício. Porque ele representa, a profissão dele representa algo para o seu cliente. Isso. Para o meu cliente, eu tenho que ser bom com números. Eu não posso chegar e dizer, meu irmão... Eu tenho que ser bom como pessoa. Meu irmão, eu vou fazer... Um Buda. Eu vou fazer aqui o teu processo financeiro aqui da tua fábrica, da tua loja, mas, meu irmão, eu não gosto de matemática. Não faz sentido, entendeu? Então, algumas profissões, como eu falei o seu caso, a nutricionista gordinha entra nisso, não vai ser ela que vai... Você quer alcançar que objetivo? Emagrecer, amigão? Esse daqui é o seu caminho. Eu não quero ser magro. Eu quero ser do jeito que eu sou. Então, esse é o caminho. Exatamente. Ela não precisa representar esse caminho. Entendeu? Porque imagina que tipo de corpo, que tipo de forma Daisy, essa daqui, ó. Que tipo de forma a Daisy tem que ser? Tem que ser magra para atender o público magro? Ela tem que ser gorda para atender o gordo? Ela tem que ser normal? Não sei nem se é certo dizer normal, né? Um camaleão, tem que ser um camaleão. Então, que tipo de forma ela tem que assumir para que ela tenha verossímil naquilo que ela está dizendo? Então, assim, particularmente, eu não teria problema nenhum, viu, Deise? Não é porque você está aqui, não. Porque eu já discordei aqui de um professor que ela é freiriano e eu não sou nem um pouco, eu sou avesso, e a gente divergiu nesse ponto. Mas dentro do que eu vejo, eu posso estar errado, ou não errado, mas outra pessoa com outra visão pode ser mais coerente e dizer assim, não, eu vejo isso aqui. Mas hoje o que eu penso é dessa maneira. Algumas profissões, sim, ela tem esse peso. O professor tem esse peso de ser o exemplo, principalmente se for daqueles de educação infantil. Sobre eles tem um peso. Sobre a pessoa que é crente lá e tal, que são aquelas pessoas que... O religioso no geral. A gente exige isso daí. Então, algumas determinadas classes, elas têm um pouco mais dessa cobrança. Outras não, outras têm mais o benefício. Mas isso não quer dizer que a gente saia chutando o pau da barraca, nada. Isso não é alvará para você estar fazendo o que bem entende, porque todos nós temos uma representatividade dentro daquilo que é social, né? Então, assim... Outro assunto aqui que o pessoal queria que eu abordasse, que era uma coisa que até também que eu queria abordar, era o seguinte, Daisy. Como foi que começou essa, não sei nem dizer essa palavra, glamorização das mulheres comer tanto? Ai, leve o seu dragão para comer. Mulher alimentada não quer guerra com ninguém. Não sei. Eu lembro de Anitta que botou a dançarina, né? Gordinha e tal. Isso começou de pouco tempo desse. Como você acha que teve um marco inicial disso daí? Ou foi um meme e viralizou e... Eu acho que a internet, ela começou a disseminar isso muito mais, né? Quando não existia muito essa questão da internet, das redes sociais, isso era um pouco mais discreto. Mas com essa questão, isso foi aparecendo cada vez mais. E assim, isso é mais um estereótipo que as pessoas colocam na mulher, né? Que ela só tá feliz quando ela tá de barriga cheia, né?
Mas, assim, às vezes é até uma... E, na verdade, às vezes também é, né? Porque quem é que gosta de estar com fome? Eu, quando eu tô com Né? fome, eu fico um inferno de chato. Gosta de estar com fome. Então, Mas Thiago é um tipo de cara... Nesses dias eu até perguntei. Eu conheço o Thiago acho que há uns 20, sei lá, um bocado de anos aí. Há mais de 2 décadas aí. Eu, sinceramente, eu não sei qual é a comida favorita de Thiago. Ele parece que nunca come nada com gosto. Porque, assim, tem coisa que eu como que eu me lambuzo, Daisy. Coisa que eu como geralmente é assim. e, assim, eu pego pela gula mesmo. Até dá vontade de vomitar. Eu quero comer. Eu nunca vi Thiago. Thiago é o tipo de cara que parece aquelas mocinhas, aquela cheia de frescurinha. Como assim? Nojo. Come com nojo. Aí a Emily hoje tava dizendo bem assim, Tiago, me dá um beijo. Aí eu não gosto, porque eu não gosto de cheiro de boca. Eu acho boca fedorento. Boca é um negócio ceboso, né? Então, tipo assim, eu digo a ela, homem, quando a gente começou a namorar, assim, na primeira semana, aí a gente dá aquele beijo, mas depois, ó, chega minha boca começa a salivar, porque eu tenho nojo de boca, né? Do mesmo jeito é com... Pronto, você me chama pra comer lá na sua casa. Aí eu fico olhando, aí tu acabou de lavar o prato. Pronto, eu já tenho nojo. Oxi! Você lavou o talher ali, aí eu já fico com nojo, porque você, tipo, botou a boca ali. Então a comida pra mim... Eu não sei o que danado mas... Assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas eu tenho nojo a cheiro, qualquer cheiro. Mas assim, pronto, falando um pouco de mim quanto a isso, eu também tenho algumas coisas assim. Acho que pelo fato realmente de ser nutricionista e trabalhar com segurança alimentar, eu não consigo comer em alguns ambientes. Se eu chegar no ambiente e ver realmente que a pessoa tá ali, quer ver me matar, eu vejo o cara pegar e botar o pano de prata assim no ombro. Ali é o fim, né? O fim do fim. Aí aquele pano no ombro, ele passa aqui, ele vai... Passa no sovaco. Aí ele enxuga o prato que lavou, né? Nossa. E aí, realmente, a pessoa não consegue comer. Eu não consigo. Se eu sentir um cheiro ruim na comida, assim, às vezes a comida tá muito bonita, mas se eu sentir um cheiro estranho, eu já não consigo comer. Se eu notar que aquela pessoa não tem realmente... Se eu ver, né? Porque não vou dizer que eu não como nesses cachorro que tudo depende da fome. Se a pessoa tiver com muita fome, a pessoa come até areia. Por isso que eu digo que o que os olhos não vê, o coração não sente. Se a gente não vê todo esse processo aí, geralmente isso tende a não ser tão ruim. Mas para quem realmente tem esse nojo aí... Mas hoje, pelo que o Henrique tá perguntando aí, essa glamorização é o contrário. A galera... Não, mas tipo assim, mesmo eu tô injuriado com o Instagram. Por mim caiu uma bomba no servidor do Instagram e ninguém mais usava. Aí ia ficar todo mundo doido, né? Porque eu vejo isso no Instagram. Eu não tô dizendo que é certo nem que é errado. Eu tenho um bucho quebrado, então eu não sou exemplo de barriga sarada. As pessoas também usam o Instagram, a rede social... tipo como se é terra de ninguém. Eu aqui vou falar o que eu quero, do jeito que eu quero, e dane-se todo mundo, né? Hoje em dia tá muito assim. E as pessoas falam tudo que querem, do jeito que querem. É muito chororô, como você estava dizendo. E aí, realmente, às vezes é muito chato, porque as pessoas tendem sempre a pegar as coisas pelo lado só ruim, pelo lado... Né? Nem tudo é ruim, né? Nem tudo que a pessoa fala... Às vezes as pessoas querem problematizar o que nem precisa. Exatamente. Tipo assim, eu sempre tive... Eu nunca gostei de ninguém magro. Eu acho que era até por causa da minha infância mesmo. Eu não acho bonito uma mulher magra. Não acho. Eu era magra da minha infância. Eu não acho bonito uma mulher magra. Nem um homem magro, né? Mas tipo assim... Quando vai para esse sentido já das redes sociais no geral, eu uso muito uma frasezinha da própria psicanálise, né? A vertentezinha da psicologia, que diz o seguinte: para todo excesso, uma falta. Então, quanto maior é a falta, maior será o excesso. E o que danado é isso? Trocando em miúdos, quanto mais a pessoa grita alguma coisa, mais aquele grito está falando sobre uma coisa que ela não é, que ela não tem, que ela não quer ser. Então, quando eu vejo muita emancipação, muita verdade, muito isso, eu acho que aquilo é tudo mentira. E se tratando de rede social, a pessoa só está querendo namorar
E não tá querendo passar mensagem. Dane-se você que tá querendo dizer a mim que tá querendo passar mensagem. Porque eu não acredito. Entendeu? Eu acho que a pessoa quer só curtida. Quer só curtida. Porque o culto à própria imagem, isso é altamente psicanalítico. O culto a essa imagem, ela sempre é distorcido. Sempre é distorcido. Tanto é que ninguém, absolutamente ninguém... Pronto, você põe uma roupa, aí vai de frente pro espelho. Que não seja a roupa, mas caramba, esse cabelo, ou esse cílio, ou essa unha, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre. Agora, quando alguém chega e diz assim, Daisy, tá perfeito. E você dá credibilidade àquilo que aquela pessoa tá dizendo, aquilo se torna perfeito. Então, o que eu acho que essas pessoas fazem é querer o aconchego. Não, tá lindo, é assim mesmo, é assim mesmo. É uma carência até de aceitação, né? É a questão de realmente a necessidade de ser aceito e de ser justamente... parecer mais bonito. É tipo assim, me ame. Me ame, exatamente. Não tem família não tem um amigo pra lhe amar. Deixe de encher o saco no Instagram. Isso é essa cultura de agora. Das pessoas estar focando em ganhar seguidores ao passo que não estão cultivando amizades. Isso. Ou então estão enfraquecendo as raízes do passado. As pessoas se sentem mais amadas ou não... ali pelo termômetro das redes sociais do Instagram, que não é. Sim, se postar uma foto e não tiver curtida... Vixe Maria, qual é o defeito aqui dessa foto? Exatamente. Então assim, o mais perigoso disso é a falta de você nutrir as suas verdadeiras amizades. Verdade. Aquelas que vêm de anos sendo construídas. Mas o que danado seria uma verdadeira amizade nesses tempos de hoje, Henrique? Não, existe. A verdadeira amizade é aquela que o cara, no caso estou falando de mim, alguém vai concordar e outras discordar, mas é quando você tem sentimento para você cultivar. Se eu tenho um sentimento que é capaz de cultivar, um sentimento por você capaz de ponderar a balancinha do que é aceitável. Pô, Tiago tem cheio de defeito. Mas eu consigo enxergar as virtudes em Tiago que faz suprir isso daí. Então, eu sou teu amigo. E, pelo menos eu penso sempre em ser, a priori, ser ativo. Entendeu? Por quê? Porque se eu parto do pressuposto que Tiago tem que fazer por onde ganhar minha confiança e ser meu amigo, eu sou um escravo de Tiago, das ações de Tiago. E é Tiago que vai modelar a nossa amizade. Mas se parte de mim, a ação, eu digo, pronto, Tiago, tá aqui minha amizade, tá aqui desde a minha consideração, o meu respeito. Vai caber a Daisy manter. Então isso é até um alívio para mim, porque quantos amigos eu tenho? É verdade. Entendeu? É não colocar a expectativa do que você sente pelaquela pessoa, se ela vai fazer o mesmo por você, né? Quando a gente tem assim uma amizade, como você falou, é a amizade aquela amizade que você ajuda o seu colega, você faz aquilo pela pessoa, mas você não está esperando que ela seja exatamente como você é com ela. Exatamente. E você é racional a ponto de entender isso, que ela não é igual a você, ela não vai agir igual a você. Mas existe tipo amizade assim, sei lá, a pessoa adoeceu. Eu sou seu amigo assim? Você então é muito... Existe. Eu ia dizer agora... Não, mas eu ia dizer agora... Eu digo em casa direto. Né? Eu sou estranho. Porque eu gosto da pessoa, mas tipo assim, às vezes, pronto, eu tô aqui no hospital, morrendo. Aí a pessoa vai lá no hospital, sei lá, caramba, Tiago, vim aqui te ver. Aí eu digo, caramba, eu tô me sentindo importante. Aí, às vezes, a pessoa tá na mesma situação que eu, e eu tô aqui, tipo, muito preocupado com aquela pessoa, mas aí, sei lá, a pessoa fala comigo no WhatsApp, eu digo, eu vou lá não responder nada, mas eu gosto muito da pessoa. Aí, de repente, eu digo bem assim, caramba, eu não sou um bom amigo, mas eu gosto da pessoa, sei lá, hoje eu tô meio esquisito. Tô aqui meio louco. Mas acontece isso, é justamente porque nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo é igual. Que bom, então, né? Que não somos iguais. Que bom. Então, que não somos iguais. Pronto.
Você que é amigo dele, você sabe que ele é assim. Então, se ele fizer isso com você, por exemplo, você fala com ele naquela hora e ele não responder, ou se acontecer alguma coisa, você entende que não é porque ele não gosta de você, é porque ele é assim. É um exercício de... É por isso que é difícil ter amigos. Isso, eu já ia dizer, mas é por isso que é difícil ter amigos. São poucas, porque nem todo mundo entende. Todo mundo quer ser um pouco bajulado o tempo inteiro, né? Às vezes eu acho que eu tenho um pouquinho dessa miséria de querer ser tipo bajulado, não sei. Será? Mas essa é uma cara. Tu mamou, Thiago? Não, mas é... Tu mamou? Pior que não. Pior que não. Não, mas só que... Mas o pior é que isso é verdade mesmo. Tô fazendo sessão com psicólogo. Mas o pior é que isso eu via, eu estudava logo nos primeiros anos de faculdade, que isso reflete diretamente na vida adulta. Pronto, você que é nutricionista, né? E quando a pessoa começa num negócio, quando presta atenção, tá em outro... Nada a ver, né? Mas você que é nutricionista, pronto. Durante o meu período de estágio, né? Que foram nas maternidades, tinha uma coisa que era bem importante, que era a criação do vínculo da mãe, né? Com a criança, que se dá através da amamentação. Então, não é só uma questão nutricional. É uma questão de relação de afetividade que se constrói ali na criança. E quando você já pega lá na fase adulta, tem muita gente que, tipo assim, hoje está aumentando muito, que diz bem assim, caramba, eu tô com uma tristeza, eu tô com um sentimento velho ruim, que eu não faço a mínima ideia do que é ou por que é. Mas tem essa relação daquilo que é concreto, que para esse caso seria mamar, com aquilo que não é concreto, que a gente não consegue pegar, não consegue tocar, que é a nossa relação de afetividade. Então, eu acho que quanto mais... Eu até acho interessante a galera, né, dos gordinhos se unirem, né, como uma fraternidade, né, porque isso de uma forma ou de outra, tipo, fazem com que eles encontrem o amor ali entre eles, né, mas tem o caso, pronto, de César Menotti, eu acho que é César Menotti, aí tem um negócio agora de Neymar, que é o pai tá on, meu Deus, cadê um tijolo pra eu comer? Aí o pai tá on, aí César Menotti botou no Instagram dele bem assim, o pai tá on, beijo. Meu amigo, a galera caiu em cima dele. Caiu em cima dele porque, tipo assim, eu não admito você que é gordo deslegitimar a minha causa. Porque aí as pessoas... É aquela história do pouco do que a gente fala do mimimi, né? Se ele gosta, ele se sente bem. As pessoas são escravas das outras. Eu sou escravo, das curtidas, né? Cara, eu sou escravo da opinião de César Menotti. Ele faz várias. Ele faz aquilo só pra tirar onda mesmo, pra massacrar. Ele fez... Não sei se vocês viram também que ele postou uma foto que aquele... Outro cantor, Gustavo Lima, fez uma live com um shortinho. Foi. Né, a camiseta. Então ele reproduziu, postou a foto com a roupa do mesmo jeito. Aí chamou lá, né? E aí, Gustavo Lima, olha aqui, eu não sei o que, não lembro bem o que ele colocou. Mas assim, o que ele quer mostrar é, de uma maneira divertida, que ele tá bem ali com o corpo dele. Que é o importante, né? Que é o importante. E que ele não liga também. Ele consegue fazer piada do corpo dele, com ele, com a questão do obeso que ele colocou. O obeso. Sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Eu acho que as pessoas às vezes problematizam o que não precisa. Mas tu já teve problema assim com o teu peso em algum momento? De dizer bem assim, caramba, eu tenho mesmo que emagrecer ou eu tenho... Já, em alguns momentos assim, por exemplo, quando a gente tá... Esse momento agora de quarentena, né? Que ninguém mais deixa de ir pra academia, deixei um pouco me exercitar. Eu vi que tu faz Muay Thai também, essas coisas, né? Faço Muay Thai já faz uns 2 anos, mas faz bem quase um ano que eu não treino e tal. Mas sempre gostei. Eu fiz balé a minha infância inteira. Até, acho que dos 4 anos até os 18 anos. E depois disso eu comecei a ir pra academia e tudo, depois comecei a fazer outras coisas, outros esportes, fiz funcional, Muay Thai, enfim. Mas assim, aí a partir do momento que eu parei tudo isso, né, que eu me senti um pouco mais sedentária, ganhei um pouco mais de peso, mas isso eu já tenho, digamos assim, esse peso há bastante tempo, mesmo treinando.
eu era, às vezes até as meninas brincavam que eu era um pouco maior do que as outras, né? Na hora de bater, eu brincava. Quando levava a pancada e também quando dava... Mas assim, às vezes a gente se sente um pouco mais cansada, né? Aquela roupa que ficava tão legal. E sendo mais invasivo, Daisy, em termos de autoestima pra paquera, aquela coisa... Pra você, isso acha que interfere? Você acha que interfere hoje, mais ou menos na cabeça das mulheres? Você acha que elas ainda têm esse... Eu acho que hoje, assim, particularmente falando por mim, interfere bem menos, né? Eu hoje não tenho muito problema, porque eu acho assim, que se a pessoa se interessar por mim, ela vai ter que se interessar por um pouco mais do que só o meu corpinho, né? Porque isso aqui, a matéria vai com o tempo... A tendência é ficar cada vez pior o ser humano, né? A tendência é piorar. Então, e também a gente busca isso nas outras pessoas, né? Se você procurar só uma pessoa que tem aquele corpo legal, né? Teoricamente. E aí, às vezes, você conversa 5 minutos e o cidadão... O cérebro... Ó, e tem até um caso de uma pessoa que eu vou até me agarrar. Eu vou atiçar ainda mais. Deixa eu agarrar aqui o microfone. Não adianta você ser bonitão e não ter um cérebro, cara. Não adianta. Meu irmão, ó, tem uma pessoa... Aí é um combo, né? Aí é um combo. Mas é muito difícil. Eu vou repetir a pergunta aqui, só pra que a galera aqui da minha live veja a cara dela de satisfação em responder. Daisy, e quando o cara tem cérebro e é bonitão? Aí é um combo, né? Mas isso é um... É 1 em 1 milhão, mas só que... não sei. Acho que existe mais Henrique por aí, sei. cara. Olha, Henrique, valeu, Sendo assim... É porque, tipo assim, olha, você ser bonito é uma dádiva e uma maldição. É uma dádiva e uma maldição. A pessoa que é feia igual a mim, ela não tem a parte da dádiva, mas a maldição sempre aconteceu. Então, não vai ter aquela tristeza. Pronto, tem uma pessoa que a gente conhece, que eu sempre achei ele bonito. E na época que era solteiro e tal, aí vinha na escala de namoro. A mais bonita era a dele, aí conforme ia ficando a pessoa mais feia, era pro menino mais feio. Até chegar em mim, né? Aí aí eu disse bem assim, caramba, como eu não sou bonito, eu vou ter que estudar. Eu tenho que ficar inteligente, né? O que não necessariamente é um tipo de beleza interior, porque eu acho que quanto mais inteligente, mais arrogante, prepotente a pessoa né? Aí, hoje em dia, ele ainda é bonito, mas tá careca e eu aqui cabeludo. Eu não preciso me preocupar com os cabelos. Eu acho que tu sabe quem é, sabe, obviamente sabe. Careca, aí tem que ficar louco na academia e suplemento e não sei o que. Se parar... E quem é feio, só é feio. Não tem muito esforço, né? Mas só que tipo assim, eu acredito que é muito difícil você encontrar de fato a pessoa que que tem, mas eu acho que quanto mais difícil, mais a pessoa não é tão inteligente assim. Que me perdoe quem é lindo, porque tipo assim, a pessoa que já é lindo, ela não teve muitas dificuldades na vida, não. Privilegiada. Ela não teve. Aí Deus disse bem assim, peraí, pra você não ficar tão feliz assim, eu vou tirar pelo menos 1/4 da sua capacidade intelectual, né? Eu tô meio despeitado com quem é bonito também. Mas é tipo isso. Aí já eu tô lendo aqui as perguntas aqui já, viu? Já eu trago as perguntas pra Deise aqui. Pegando esse gancho da questão do bonito, né? E voltando pra a imagem da pessoa que geralmente é gorda, tem aquela famosa frase assim... Nossa, mas você tem um rosto tão bonito. Mas por que você não emagrece? Quer dizer que a pessoa só é bonita se for magra? Se o rosto dela é bonito, mas o corpo não é, mas fica bonito se ela ficar magra? E já eu conheço gente que, tipo assim, é mais gordinho, aí tem um rosto assim, bonito, aí emagrece, fica deformado de feio. Não era muito melhor ter ficado gordinho? Teve esse esforço todinho pra ficar bonito e ficou pior do que o que tava. E a questão do ser gordinho não significa que você... Assim, eu acho assim, que você não queira estar naquele
momento o tempo inteiro. Você não queira se manter gordinho e engordando mais. Eu acho que a gente tem que ter o limite do que é legal e do que é saudável, né? Se você vê que realmente você precisa emagrecer para que você fique melhor, se sinta bem, isso também não é um problema. É a questão que você estava falando. Não há um problema em se sentir gordo, mas também não há um problema em querer emagrecer. Exatamente. Né? E as pessoas ficam lá no Instagram brigando com quem tá, digamos assim, falando só porque tá magro e brigando com quem brinca que é gordo. Quem faz piada da roupa, de como ele tá. Isso é um problema pessoal da pessoa, né? Se ela tá bem naquele momento que ela tá, né? O problema é dela. O problema é dela. O ruim é quando a gente quer impor uma ideia que é nossa. Isso. Aí é muito desconfortável. Isso. Entendeu? Eu acho que a gente pode, dentro das competências legais, a gente pode pensar o que quer, pode dizer o que quer, desde que a gente respeite o espaço da outra pessoa. Diga aí qual é a pergunta que fizeram. Peraí, deixa eu voltar aqui. Que a gente já tá correndo pro fim, já. Às Viu? vezes as pessoas já olham pra você, porque você é gordinha e acham que você tá querendo emagrecer. É. Eu tava lendo aqui porque Exatamente. algumas pessoas aqui mandaram no Ou então, privado. como viu? você fala aí, tá bom, como você falou aí, eu tô com a barriga grande, aí a pessoa vai se incomoda com a tua barriga. Você tem que, vamos tirar essa barriga aí. Eu dou logo um barrote. Quando a pessoa chega pra mim e diz bem assim, Digo logo, esse buchão aí, eu digo, não vou nem dizer o que é que eu digo, mas eu dou logo um barrote, né? Pro inferno. Deixa ela aqui. Diga aí, Henrique, o que é que perguntaram? A pergunta foi... Acho que não precisa dizer não, né? O nome? Não precisa não. Vamos poupar aqui, viu? Deise, algumas perguntas aqui foram feitas a você, né? De maneira um pouco mais incisivas, assim, que eu digo no sentido em que parece que todo mundo queria fazer a mesma pergunta. Sim. Certo? Diz assim, sobre... Eu vou tentar contextualizar, porque é uma mesma... várias pessoas perguntaram a mesma coisa, perguntaram a mesma coisa. Assim, como você atende nesse quesito do psicológico, né? Porque o que elas estão falando aqui, de acordo aqui com o que elas viram as nossas conversas, viram que é mais questão de psicológico do que propriamente questões nutricionais. Físico. Porque assim,